Olá, aqui é a Marisete e hoje nós vamos ver uma série de competências que o líder precisa ter para que a sua gestão, para que a sua liderança seja o mais efetiva possível. Então, aqui você tem uma série de características, de competências que se espera de uma liderança. Talvez você vá ver algumas dessas competências e você veja que você tem mais uma pontuação maior e outras talvez a tua pontuação não está tão boa. Está tudo bem. O importante é que você, aos pouquinhos, vá classificando as competências que dentro das atividades que você exerce, que você executa, são necessárias que tu tenha para ter ainda mais resultados, seja na liderança das pessoas ou na liderança para que você tenha mais resultados nas ações que você faz. Então, começando pela comunicação. Para que você consiga ser efetivo, tanto para dar um feedback, tanto para delegar atividades, é importante que você consiga se comunicar. Hoje, avaliando a tua comunicação, a tua capacidade de comunicação, quando eu falo essa comunicação, não tem a ver com oratória, você ser um orador e falar muito bem em palco, não. É a capacidade de se fazer entender, é a tua capacidade de falar num tom de voz que as pessoas compreendam, sem exaltar a tua voz, sem se impor, né? Eu costumo dizer, poder passar para as pessoas o que precisa ser feito com educação, com uma certa segurança, que as pessoas entendam o que você está propondo e pedindo para elas fazer. Então, hoje, eu sei que tem muita coisa que nós vamos estudar ainda durante esse curso de liderança, mas hoje, que nota você atribua para tua capacidade de comunicação de 0 a 10? E aí você vai atribuir uma nota, vai assinalar aqui no número que você achar que mais fecha com essa tua capacidade. E aí depois nós vamos para a motivação, que está logo do lado. A tua capacidade tanto de motivar as pessoas como se automotivar. Tu até poderia subdividir aqui em duas partes, né? E atribuir como está a minha capacidade de automotivação, metade dessa coluninha você poderia colocar para isso, e a outra metade você poderia com a motivação da equipe, como eu motivo as pessoas, como eu engajo, como eu estou ali disposto a ouvir, disposto a compartilhar, a motivar eles todos os dias. Depois disso, nós temos ainda a capacidade de planejamento. Na última aula, nós fizemos aí uma atividade mais prática, vamos trabalhar mais a fundo isso nas próximas aulas também, porque toda vez que precisa ser feita uma ação, antes de mais nada, a gente deveria estar investindo nosso tempo em planejar, em analisar como deve ser feito. Ou seja, é o tal do gráfico de Pareto, né? Eu deveria estar fazendo 20% do nosso tempo executando e 80% do tempo planejando. E geralmente, no dia a dia, acontece totalmente ao contrário. A gente planeja 20% do tempo e executa 80% do tempo. E muitas vezes, nessa falta de planejamento, acaba acontecendo de fazer as atividades de uma forma que talvez não é a melhor, né? Então, como está a tua capacidade, o teu tempo para parar, para planejar, para analisar mais a fundo antes de começar a exercer a atividade? Dá uma nota para isso também. Depois você tem ali a tua capacidade de transformação. Tem algo aí dentro da empresa, da realidade que tu vive, que talvez não está da melhor forma, não é do melhor jeito que é feito. Qual que é a tua capacidade de olhar para um problema, para uma situação e gerar transformação em cima disso? Seja vamos lá, vamos pegar o pessoal aí do departamento de reposição. O quanto eu sou capaz de transformar um ambiente, de mudar o cenário, lá na padaria, lá no açougue, o que eu consigo fazer para gerar essas transformações, para engajar as pessoas para fazer essa transformação junto comigo. Então, que nota você dá para isso? Será que eu consigo inovar, pensar fora da caixa, criar soluções diferentes? Outra que nós temos aqui é a visão sistêmica. Lembra que numa aula a gente falou sobre isso? Essa visão de um todo. Claro que nós estamos despertando para isso, para você começar a se atentar mais para tudo que envolve uma empresa, mas é você ter essa visão de um coletivo, visão de um todo. Será que está todo mundo naquela sinergia que nós falamos em aula? E aí você consegue hoje ter essa visão sistêmica, depois dessas aulas que a gente teve, que nota você se dá para essa tua capacidade de ver o todo, ver o coletivo, tudo que envolve essa empresa? Atribui uma nota para isso também.
Nós temos ainda outra competência ali, que seria a ética e o caráter, né? Que tem a ver com o comportamento que a gente falou, que é a tua atitude. Será que tu dá exemplo? Será que tu consegue inspirar pessoas pelo exemplo? Então tem a ver com a ética. Fazer o que eu digo e não o que eu faço não funciona aqui. Então pondera, assim, como está a tua congruência nesse aspecto? Assim, será que as pessoas elas estão, tu tá conseguindo passar essa ideia do que você fala, você faz? Então tem a ver com isso. Também atribui uma nota aí de 0 a 10. O não julgamento. Nós vamos falar mais sobre o não julgamento no dia que a gente falar sobre feedback. Porque, como líderes, eu sei que às vezes acontece de um funcionário chegar atrasado, da pessoa não estar fazendo lá a atividade que precisa ser feita, e é automático do ser humano chegar julgando, né? Por que tu está fazendo assim? E já apontando os problemas. E aqui, para a liderança, é importante que você procure entender o que está por trás dos fatos antes de tomar qualquer conclusão, se está bom, se não está. É não julgar, né? Ouvir, questionar. Me diz o que aconteceu? Aconteceu tal situação, por que você fez isso? O quanto você consegue se manter, eu digo assim, sem uma opinião pessoal, sem uma percepção pessoal sobre a situação, simplesmente procurando compreender o cenário e aí sim, depois que a pessoa fala, dá o argumento dela, você dá o teu ponto de vista como líder. Então é nisso que se refere aqui o não julgamento. Então, que nota você dá? Foco no futuro, no sentido de você saber o porquê a gente faz, aonde a gente quer chegar, a visão, né, que a empresa tem, o que ela espera, o que ela espera de você, o que você espera dos seus liderados. Essa visão de aonde eu quero chegar, seja na minha vida pessoal, com os meus objetivos e metas. Lembra daquela vista da montanha que eu sempre falo nas aulas? Aonde você almeja chegar? Qual é o teu objetivo? Tá claro para você? Porque é isso que muitas vezes a gente se desmotiva, não consegue ter a motivação diária ali para o nosso trabalho. Porque talvez esse foco no meu futuro tá vago demais. Então, que nota você dá para isso, para esse teu próprio planejamento de sonhos, objetivos, e aí linkando isso dentro aí da empresa que você trabalha, o quanto que está claro para ti qual é o futuro da empresa, aonde ela almeja chegar, para você ver também se ali dentro tu consegue daqui a pouco construir um crescimento interno, né? Ir aos pouquinhos passando de nível ao ver esse foco no futuro. E o último que você tem aqui é a atuação. Qual que é a tua capacidade de agir, ação, resultado? Vamos lá, aquele lado tubarão que a gente falou dos testes de perfil comportamental, o quanto dele eu tenho, o quanto que eu penso, vamos lá, vamos fazer uma atividade diferente aí no meu setor, e o quanto que eu vou para ação e eu inspiro isso nas pessoas. Às vezes eu sou ótimo comunicador, mas talvez na hora da execução eu demore um pouco mais. E aí, como é que tá essa tua capacidade de ir para ação? Na última aula a gente falou aí sobre os planos de ações, ferramentas para auxiliar você a pensar mais, estruturar mais as ideias, para que daí essas ações se tornem mais concretas e mais fáceis de serem feitas, executadas. Talvez cabe aí você retomar esse conteúdo e ver aonde que tu pode ir mais para ação, levando em consideração essas ferramentas para te auxiliar nesse aspecto. Então, pontua ali essas competências de 0 a 10, sempre atribuindo uma nota, para como você se enxerga no momento. Talvez lá no final do nosso curso você vai olhar de novo para essa roda das competências e vai ver que muitas características vão girar e talvez vai aumentar um pouco aí a tua nota. Mas é importante você se avaliar no momento, como você se considera em cada um desses critérios, até para que você saiba, como líder, qual é a competência que você tem que daqui a pouco dar mais atenção para que você consiga se desenvolver, cobrar mais resultados, gerar mais resultado aí para sua equipe. Espero que tenha feito sentido. Esse é teu tema de casa. Tá lá no final da apostila essa roda. Vai me ouvindo aqui, vai tentando já ir pontuando para você conseguir, na próxima aula, trazer essa ferramenta prontinha para nós discutirmos em aula, ok? Até mais, então!